Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a dança. É importante eu dizer para vocês que, infelizmente, devido a essa forma de trabalho remoto, a gente não pode trabalhar com a disciplina que seria de uma forma mais prática, de uma forma mais agitada, porque não tem como, né, de forma remota. Então, por exemplo, quando a gente estava trabalhando ali a leitura de imagens, eu gostaria muito de levar para vocês atividades de composição visual, para vocês comporem uma cena, por exemplo, a partir de várias imagens, que vocês continuassem, então, completando uma cena, que são possibilidades que dá para se trabalhar tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, mas infelizmente com esse trabalho remoto a gente acaba não conseguindo realizar essas atividades. Então, o meu objetivo aqui é somente dar alguns direcionamentos, algumas sugestões, né, de possibilidades para se trabalhar na sala de aula, embora eu quisesse que a gente realizasse essas atividades, tá bom? Mas hoje nós vamos falar então sobre dança. Vamos começar a falar então, na verdade, né, sobre a dança na educação infantil, a dança no ensino fundamental. Bom, pessoal, é importante a gente dizer em primeiro lugar que o Brasil tem uma sociedade dançante. A gente vê música, a gente vê dança em muitos lugares, né? No morro, nas festas temáticas, porque a gente tem muitas festas e que a gente tem a presença maçante aí de dança, né? Então a gente tem as escolas de samba, os forrós, as danceterias, tá? Então a dança e a música, eles estão presentes praticamente em todo lugar e a todo instante na nossa cultura, seja nos morros cariocas, nas praias do Nordeste, nas pampas gaúchas, como eu falei para vocês, nas festas populares, como por exemplo a gente tem festa junina, né, festa julina, tem algumas cidades que tem até festa augustina. A gente também tem a dança e a música e nas manifestações das tribos indígenas, nos ritos religiosos, etc. Então, a gente vê aí que elas fazem parte do nosso dia a dia e que a dança e a música elas estão intrinsecamente ali ligadas, tá? Então a gente tem ali as rodas de pagode, samba, capoeira. É uma sociedade muito dançante. É uma sociedade que aprecia e que consome tanto a dança quanto a música, tá? E a dança e a música, elas precisam ser ensinadas na escola, embora elas já façam parte do nosso dia a dia aí, né? Embora grande parte da população tenha contato com essas expressões artísticas, como também uma forma de se refletir sobre ela, como uma forma de aproximação, observação e reflexão da dança e da música enquanto ação humana. Mas vamos começar então aqui no nosso primeiro slide. Coloquei para vocês que o movimento é a base, né, de toda ação humana, porque a gente está em constante movimentação o tempo todo. E Entretanto, a consciência corporal articulada à movimentação performática do corpo com arte, harmonia e estética é o que denominamos dança. Ou seja, não é qualquer movimento que é dança. Para ser considerado dança, tem que ter uma certa harmonia aí, né? E então a arte da dança ela é composta pela articulação harmoniosa de movimento, tempo, espaço, fluência e força. Então, quando o professor vai trabalhar com dança, ele tem que ter em mente esses elementos aí, olha, que é o movimento, tempo, espaço, fluência e força. Que esses são os elementos aí da dança, tá bom? É, e daí, professor, mas por que a gente tem que trabalhar com dança nas escolas, né? Que foi até uma atividade da reposição que eu passei para vocês pesquisarem sobre a importância. Bom, pessoal, se a gente for ficar falando sobre os benefícios da dança, a gente vai passar aqui durante horas e horas discorrendo sobre isso. Mas alguns elementos aí. A dança, ela exige concentração, ela exige o respeito de regras, né? Desenvolve a autoconfiança, porque de certa forma a gente desafia o nosso corpo.
Sociabiliza aí o contato com outras crianças, então desenvolve a integração social. A dança trabalha a musculatura, estimula a coordenação motora, a flexibilidade, a postura, a consciência corporal, a noção de espaço. E todos esses elementos aqui são essenciais para o processo de leitura e escrita, tá? Sem uma musculatura desenvolvida não há escrita, né? Sem uma coordenação motora grossa ou fina desenvolvida, não se há escrita. Lembrando que coordenação motora ela se divide então em grossa, né, que é ampla, que envolve essa questão da percepção do espaço, essa questão da percepção do espaço que meu corpo ocupa, tá? Postura, né, porque tem que haver uma postura para dançar. Essa questão da consciência corporal, ela é muito importante, inclusive, não sei se vocês já ouviram falar de psicomotricidade, se vocês não ouviram falar ainda, peçam para o professor aí de metodologia de educação física abordar esse conteúdo para vocês, porque é um conteúdo muito importante, principalmente na educação infantil aí e primeiros anos de alfabetização, primeiros e segundos anos. Por quê, pessoal? A psicometricidade é uma área do conhecimento que estuda a relação entre corpo, mente e ação, movimento, mente e ação. É uma área que vai falar o seguinte: se uma criança ela não tiver desenvolvida aí os aspectos psicomotores, essa criança ela não estará pronta para ser alfabetizada, ou essa criança não vai se alfabetizar. Professor, mas o que são esses aspectos psicomotores? São aspectos que a gente trabalha através do movimento, através das brincadeiras, tá? Através dos jogos, que são consciência corporal, lateralidade, tá? Imagem corporal, ou seja, são alguns elementos que somente o movimento vai trabalhar e vai desenvolver na criança, tá? E a dança, enquanto um movimento, né, porque acaba sendo um movimento, ela vai trabalhar então com esses elementos e porventura ela vai então contribuir para a alfabetização, para o letramento da criança, tá bom? Enfim, a dança desenvolve uma série de capacidades positivas que vão acompanhar a criança no decorrer da vida, tá? Eu coloquei no segundo slide alguns, tá? Que propiciam autoconhecimento, estimula então vivências de corporeidade, incentiva a expressividade da criança. Muito importante isso também, porque a dança é uma linguagem, utiliza de uma linguagem que não é uma linguagem verbal, que não é uma linguagem oral, né? Então, ela vai trabalhar aí essa linguagem não verbal. E por que é importante a gente trabalhar a linguagem não verbal? Porque a gente não se comunica apenas pela linguagem oral, tá? A gente está se comunicando o tempo todo. Quando eu sorrio, quando eu olho para o lado, quando eu olho meio bravo. Então, eu tenho que desenvolver a compreensão também da minha criança sobre as linguagens não verbais, tá? Até para que ela capte, por exemplo, alguns sinais não verbais, alguns sinais sociais, por exemplo, tá? Coloquei que ela auxilia no processo de observação, percepção, identificação e diferenciação de ritmos, músicas, estilos, além também, pessoal, de cultura. Dança é cultura. A dança faz parte da construção humana, tá? E assim, só deixa eu abrir um elo aqui para que a escola tem compromisso para abrir aí o horizonte cultural, o universo cultural dos alunos, certo? Na educação infantil, por exemplo, Galinha Pintadinha. Galinha Pintadinha minha criança já ouve em casa, certo? Então por que eu vou continuar trabalhando aí, continuar insistindo somente na criança ouvir Galinha Pintadinha? Vamos trabalhar com outras músicas aí do repertório musical brasileiro. A gente tem, por exemplo, a gente tem alguns artistas que são maravilhosos, como por exemplo Marisa Monte, até algumas músicas do Kid Abelha que dá para se usar depois
em datas comemorativas, como por exemplo aquela música Como Eu Quero do Kid Abelha. É uma música muito bonita, uma música calma, gostosa de se ouvir, e que se você coloca, por exemplo, para a criança ouvir desde o início do ano, quando você tem aí o Dia das Mães, você pode trabalhar com ela, certo? Você não precisa ficar passando horas e horas ensaiando depois uma musiquinha para a mãe. É, tem uma música muito bacana também do César Menotti e Fabiano, já que a gente tá falando de mães, né? Que é Esperando na Janela. É uma música muito bacana e que dá para se trabalhar também. E qual que é o papel do professor aí? Bom, o professor ele deve criar um ambiente, deve ter um ambiente ali que explore os movimentos que a dança promove. Porque, como eu falei para vocês, a dança é movimento, certo? É corpo em ação ali. Logo, o ambiente ali que vai se realizar, não adianta eu querer fazer uma dança, trabalhar com dança na minha sala, com aquele monte de carteira, sendo que as crianças não podem nem dar um giro ali na sala. O ambiente deve ser um ambiente que tem espaço, que estimule, seja na quadra, seja no pátio, tá? O importante é que o ambiente tenha espaço que favoreça, então, a criação e exploração de movimentos pela criança. E o professor na escola não deve, então, primar somente pela reprodução de técnicas ou coreografias de um dançarino profissional, mas também deve criar situações ali em que a criança aprecie a dança, tá? Em que a criança também possa criar movimentos. E, como eu coloquei para vocês ali, a dança no universo escolar, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, ela deve oportunizar o contato com a exploração do corpo e movimento. Ou seja, deve-se explorar muito essas capacidades corporais, explorar muito a capacidade criativa da criança também, tá? E eu trouxe aqui para vocês algumas sugestões para se trabalhar com o movimento e com a música, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Por exemplo, tem a atividade dos nomes animados. O que é essa atividade dos nomes animados? Bom, se organiza os alunos em uma roda, de forma que todo mundo consiga se visualizar, e daí cada aluno vai realizar a separação silábica do seu próprio nome com o movimento. Então, por exemplo, Leandro é muito grande, né? Lucas, então, Lu, bate palmas, por exemplo. Cas, roda sobre o próprio eixo, e por aí vai. Então, são criações de movimentos com as sílabas do próprio nome, tá? A outra aqui que eu coloquei para vocês, a outra sugestão é escravos de jó corporal. Escravos de jó corporal. Que também em círculo realizam-se então movimentos da música Escravos de Jó. Só que a diferença aqui é que os movimentos são realizados com o corpo e não com o objeto. Então, por exemplo, quando a música falar tira, põe, as pessoas dão um passo para trás e um passo para frente. E na parte deixe ficar, ficam paradas. E dá-se para criar coreografias aí com essa música Escravos de Jó, tá? A outra sugestão que eu coloquei para vocês é dança de jornal, tá? Dança do jornal. Afasta as cadeiras, distribua então as folhas de jornal pelo chão e as crianças vão ficar em dupla. Cada dupla fica em cima de uma folha, coloca a música e as crianças começam a dançar. Não vale sair de cima do jornal nem rasgá-lo. Se isso acontecer, a dupla é eliminada da brincadeira. Essa atividade ela é muito interessante porque não se trabalha somente a dança, mas trabalha-se a questão da concepção corporal. A gente tem primeiro, segundo ano, essa dificuldade até das crianças, menino com menina se abraçar, né? Então o professor deve trabalhar com isso também. Incentivando, por exemplo, um abraço, incentivando, desmistificando que um abraço é porque é namorado, né? Eles têm muito essa coisinha. Então vamos desmistificar isso, vamos propiciar, vamos favorecer o afeto, o contato com o próprio corpo. Pessoal, é isso.